Olá, meu nome é Mara Meonique e quero dar a todos vocês boas-vindas! Que bom que você está comigo aqui, querido educador, no nosso canal, onde a gente troca ideia, experiência, aprendemos mais sobre como falar da palavra de Deus para as crianças. Antes de começar, quero te pedir que você deixe aqui tua curtidinha, se inscreve no canal, deixa seus comentários e compartilha com o maior número de pessoas. Estamos tratando do tema oração. É muito importante a gente trabalhar com as crianças esse tema, que é o quê? Falar com Deus, orar é falar com Deus, trazer a oração de uma maneira simples e acessível às nossas crianças. Semana passada já falamos sobre oração sacerdotal e nessa semana vamos falar sobre o Pai Nosso, uma oração modelo. Me pedem muito essa oração, nós já temos um vídeo aqui falando dela e hoje vamos trabalhar mais uma vez essa oração, Pai Nosso. Vamos lá? Jesus, quando ele ensinou a orar, ele falou que a gente não pode ficar usando de vãs repetições. Então, quando ele trouxe a oração do Pai Nosso, ele trouxe no sentido de que essa oração, ela tem o quê? Princípios, preceitos, ela é uma oração para nos ensinar a orar. E é isso que nós vamos falar para as crianças, tá? Então, como que começa a oração? Vamos então ver o que diz aqui. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que teu nome é santo. Então, nessa primeira parte da oração, a gente ensina as crianças que a oração delas precisa ser para quem? Ore a Deus. Que a oração dela tem que ser direcionada a Deus, a um único Deus que está lá no céu. Esse Deus nós podemos chamar de Pai, isso mesmo. A segunda parte da oração diz assim, ó: venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Olha que interessante essa tradução que fala a respeito da vontade de Deus, que é feita na terra, como ela é feita no céu. Quando a gente ensina essa parte da oração do Pai Nosso, a gente precisa dizer para as crianças que Deus precisa estar sempre em primeiro lugar, a vontade de Deus, o reino de Deus, as coisas de Deus. É muito importante a gente ensinar as crianças que a oração dela precisa ter Deus em primeiro lugar. Então aqui quando ela fala Pai Nosso que estás no céu, ela já está reconhecendo que Deus está no céu, que Ele tem todo o poder. E aqui, venha o teu reino. Então, a gente ensina as crianças também que elas precisam pensar a respeito do reino de Deus. O que é importante no reino de Deus? E orar por essas coisas. Olhe quanto ensinamento importante a gente tem através dessa oração. Depois, a oração diz assim: dá-nos hoje o alimento que precisamos. O que será que Jesus estava ensinando quando ele falou assim? Nosso sustento vem de Deus. É muito importante a gente ensinar as crianças que por mais que o papai trabalhe, a mamãe trabalhe, o nosso sustento vem de Deus. Porque se não é Deus abençoar o pai, a mãe, trabalhar para ganhar o dinheiro, como é que vai comprar o alimento? Então é importante a gente ensinar as crianças a reconhecer Deus em todas as coisas. Lembra? Colocar em primeiro lugar. Reconhecer Deus em todas as coisas. E o que fala? Ó, dá-nos hoje o alimento que precisamos. Ensinar as crianças a se contentarem com as coisas, com o que elas têm hoje. O que você precisa hoje? Deus, Ele vai te dar o sustento diário. E muito importante é ensinar as crianças a agradecerem
por esse pão nosso, por esse alimento. Tem muita criança que é ingrata, sim, querido educador, que não sabe agradecer a Deus pelo alimento. Muito pelo contrário, a gente costuma ver que por não gostar de uma coisa, ela fala mal, ela joga, ela não quer comer. Não, vamos ensinar as crianças a agradecer pela comida que ela tem hoje. Fale para ela das outras crianças que não têm o que comer em outros lugares. Sim, nós não podemos criar as crianças numa redoma de vidro. Ela precisa saber tudo o que está acontecendo. Vamos adiante? Depois, Jesus ensina assim: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Ó, tem um coraçãozinho ali cheio de manchinha, para a criança lembrar que ela é pecadora. Então, na oração tem o momento da confissão dos pecados. É muito importante a gente falar para as crianças a respeito disso. Você precisa confessar os seus pecados. Ela precisa se reconhecer pecadora, parar para pensar em tudo que ela fez. Quando ela pensa, quando ela verbaliza, é que vem o peso, é que vem a vergonha, é que o Espírito Santo começa a trabalhar no coraçãozinho dela. Então, aqui Jesus está falando a respeito disso, da importância da gente pedir perdão dos nossos pecados, mas também fala de perdoar as pessoas que nos ofenderam. Quantas vezes perdoar? 70 vezes 7, ou seja, sempre perdoar. É um princípio importantíssimo a gente trazer essa questão de pedir perdão e liberar perdão. A próxima parte da oração diz assim: e não nos deixes que sejamos tentados, mas livrai-nos do mal. Ó, tem um desenho, uma plaquinha mostrando a tentação. O que será que Jesus estava ensinando? Que nós devemos pedir proteção. Aqui diz assim, ó, e não nos deixe cair em tentação. Então é muito importante a gente falar para as crianças a respeito desse mundo espiritual que existe. Esse mal que vem muitas vezes através de um vídeo, através de uma música, através de um jogo, através de um convite. Para quê? Para fazer coisas ruins. Então é importante que as crianças saibam disso e orem pedindo proteção a Deus. O que diz ali? Livra-nos do mal e pedir livramento do mal. É muito importante que as crianças tenham consciência a respeito disso. Lembra que eu falei? Não é para criar as crianças numa redoma de vidro. Não, elas precisam saber que nós servimos a um Deus que é bom, mas que existe o inimigo de Deus que é mau, que nos tenta, que nos faz cair, que é o que? Nos destruir. Então, nessa parte da oração, você fala a respeito dessa proteção de Deus. E a oração termina com o quê? Com louvor e adoração. Porque termina assim, ó, Jesus dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui as crianças precisam reconhecer o quê? Que Deus é o dono de todas as coisas. Então é um momento de louvor e adoração. É dele o reino, é dele a glória. Tudo é dele e ele merece ser o quê? Adorado. Ele merece que nós o quê? Reconheçamos todas essas coisas. Quando a gente fala de louvor, a gente ensina as crianças que louvor é agradecer, é reconhecer a Deus pelo que ele faz. É dele o reino, é ele que faz todas as coisas, é dele a glória, o poder. Então, a gente faz com as crianças esse momento de adoração, de louvor a Deus, de entronizar Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nesse momento você pode deixar as crianças dizerem o que Deus é para você, o que Jesus é para você. E o Espírito Santo vai trazer essa adoração que é tão importante. Veja quanto ensinamento importante tem através dessa oração. Essa oração é linda. E eu quero que você pense nisso que eu estou falando, que você traga esses princípios. Não é ensinar as crianças a orar de maneira mecânica.
Não, é ensinar as crianças a orarem com os princípios da palavra de Deus. Trazer esses princípios para a oração dela, porque ela pode pegar todos esses princípios aqui, ó, que está no nosso cubo do Pai Nosso, e fazer a oração com as palavras que o Espírito Santo vai direcionar através da vida dela. Que lindo, não é verdade? Muito, muito lindo! E eu quero aproveitar para te convidar a se juntar a nós no tempo de oração. Semana passada já falamos sobre oração, essa semana estamos falando de novo, porque Deus tem nos chamado para orar. Sim, queridos, estamos num momento muito difícil e é um momento que Deus chama a igreja para orar, para interceder. E as crianças fazem parte da igreja. Muitos dos avivamentos, quando a gente vê lá Josias, muitas passagens da Bíblia, Neemias, quando reunia o povo de Israel para alguma coisa importante, estavam lá as crianças. O texto de Neemias fala crianças de peito, ou seja, crianças que mamavam ainda. Então não vamos deixar as crianças fora desse mover de oração, até porque as crianças estão sofrendo, sim, e nós temos que ensiná-las ao que? A levar diante de Deus esses pedidos. Vamos então? Estou desafiando você a começar com as crianças aí do Ministério Infantil, um tempo de oração, seja através do Zoom, do WhatsApp, um grupo de oração. Eu vou fazer meu grupo de oração. E eu vou começar a orar com as tias do Ministério Infantil. Algo que Deus colocou no meu coração. Nós não podemos abandonar as crianças. E tem muita tia que está cansada. Tem muita tia que não conseguiu fazer o trabalho com as crianças. Tem gente que fez e parou. E não é tempo de parar. As nossas crianças contam conosco. E por que não começar com oração? Ai, que maneira maravilhosa de louvar, engrandecer e reconhecer que o socorro que nós precisamos hoje vai vir da mão de Deus para todos nós. Ok? Espero você amanhã, porque amanhã nós vamos falar sobre esse cubo! Amanhã tem esse cubo, vou dar os moldes de tudo isso daqui. E tem também, olha que bonitinho, o cubo pequenininho para as crianças fazerem! E não esquecerem de tudo isso que nós estamos trabalhando. Espero você amanhã aqui no canal Mara Meu Nick. Deus abençoe!